Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar em que Deus lhe havia indicado. Vamos ler novamente? Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Feche os teus olhos, peça para Deus falar contigo nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, eu oro neste momento, meu Deus, para que o Senhor fale com cada um de nós nesta noite. Fala, Senhor, a cada coração, a estes que estão aqui, aqueles que acompanham, meu Deus, de forma online. Pai amado, que eu seja também um instrumento nas tuas mãos para falar daquilo que o Senhor quer dizer a cada um dos seus, Pai. Cuida, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós e nós pedimos ao Senhor que através das suas palavras o Senhor esteja trabalhando nas nossas vidas e cuidando de nós. É o nosso pedido, Pai, e desde já nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Um texto simples e algo extremamente importante. O momento de maior desafio da vida deste homem chamado Abraão. Abraão, o nome dele era Abrão, pai honrado, mas numa conversa que ele teve com Deus, ele falou: eu não sou pai honrado porque eu não tenho filhos, eu já sou idoso, já tenho mais de 90 anos. Então Deus falou para ele: olha, você vai ter um filho assim, assim, assado. E a Sara, esposa dele, ela riu, ela achou engraçado aquilo que Deus estava falando, prometendo para eles ter um filho já na velhice. Mas Abraão teve um filho, Deus mudou o nome dele de Abrão, pai honrado, para Abraão, pai de multidões. Mudou o nome dele, porque a partir daquele momento, Abraão, ele teria um nome ainda mais honrado do que o nome anterior. Mas, num determinado momento da vida, Deus, ele faz um desafio para Abraão, e ele fala para Abraão: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, o filho que eu te dei, Isaque, e leva ele até onde eu vou te mostrar, e você vai sacrificar o seu filho para mim. Irmãos, não há outro pedido desse em toda a história bíblica. Não há nenhum relato de sacrifício humano para agradar a Deus. Não há na palavra de Deus. Mas os povos pagãos, eles sacrificavam os seus filhos, os seus bebês, sacrificavam as suas crianças, os seus parentes, mas aqueles ídolos pagãos. E eram coisas horrendas. Mas Abraão, ele obedece a Deus, ele não questiona, ele não pergunta, ele não lamenta, simplesmente ele obedece. Fala comigo, ele obedece. E ele passa a preparar tudo para seguir esse caminho que ele precisava seguir. Mas quando nós lemos a história de Abraão, lá no final da Bíblia em Hebreus, que ele fala dos pais, dos heróis da fé, ele fala que Abraão é o pai da fé, porque Abraão, ele creu que aquele filho que Deus havia dado, era o filho da promessa, e que Deus ainda era capaz de trazer aquele filho dos mortos, se fosse necessário. Assim foi a crença de Abraão, assim foi a fé desse homem, e a palavra diz que ainda na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Fala comigo, de madrugada. De madrugada, irmãos. Eu lembro do tempo dos meus avós, que eles acordavam muito cedo e dormiam muito cedo. Meu avô ia dormir 7h30, 8 horas da noite, já estava dormindo. Mas 4 horas da manhã já estava de pé. Acordava com as galinhas, não é esse o termo que a gente usa? Acordava com as galinhas. Meu avô era assim. E eu me lembro disso. Então, Abraão, ele é um pouco mais velho que o meu avô,
né, uns 4.000 anos, 6.000 anos mais velho que meu avô, mas ele ainda era dessa leva, que acordava de madrugada, e Abraão de madrugada, ele acorda, ele prepara o seu jumento, e chama 2 servos dele para acompanhar eles nessa jornada. Mas, olha que interessante, Abraão acordou mais cedo do que todo mundo, acordou antes de todo mundo, para preparar algo, para cuidar de algo. Abraão não podia, na noite anterior, ou antes dele dormir, chamar os servos e falar: olha, deixem tudo preparado, porque amanhã nós vamos seguir viagem. Abraão poderia ter feito isso? Sim ou sim, igreja? É óbvio, ele tinha os servos dele que poderiam fazer tudo que ele mandasse, mas ele acorda antes de todo mundo, para preparar as coisas. E aqui tem um detalhe muito importante. Quando nós queremos nos destacar, quando nós queremos brilhar, quando nós queremos avançar mais rápido, a gente produz um pouco mais de esforço. É assim ou não é? A gente trabalha um pouco mais, a gente se esforça um pouco mais, a gente se dedica um pouco mais, estuda um pouco mais, e é assim, porque a cada etapa da vida que é dessa forma, nós crescemos. O tema dessa mensagem é preparando tudo. Fala comigo, preparando tudo. Você vai aprender a preparar tudo para o seu crescimento, tudo para que a prosperidade venha sobre a sua vida, tudo para que Deus derrame da prosperidade que Ele tem reservada para você sobre a sua vida. Mas, para que você possa receber, você precisa preparar tudo. Fala comigo, preparar tudo. Então Abraão, ele acorda de madrugada e ele vai preparar o jumento dele. Não era serviço de Abraão, era serviço dos servos. Abraão prepara o jumento, chama 2 servos e ainda vai lá e corta a lenha, deixa toda a lenha cortada para levar durante a viagem. Irmãos, quando nós queremos crescer, quando nós queremos evoluir, melhorar de vida, a gente precisa empenhar um esforço que não é normal. Nós precisamos nos dedicar como nós não nos dedicávamos antes. A gente precisa fazer algo a mais. Então, acordar mais cedo é algo que a gente precisa fazer. Mas por que acordar mais cedo? Talvez para ir fazer uma caminhada, talvez para ler um livro, talvez para ir para a academia, talvez para orar um pouco mais. Concorda comigo? Mas tudo que a gente faz a mais gera coisas a mais. Tudo que a gente produz a mais, a gente tem melhores resultados. É assim ou não é, irmãos? Quando eu faço algo diferente, eu tenho resultados diferentes. Abraão, ele levanta de madrugada, ele fala: não, eu mesmo vou cuidar do jumento. O jumento é aquele que ia carregar a carga dele. Ele tomou a frente, ele falou: vou deixar o bicho preparado do jeito que precisa ser preparado. Eu vou cortar a lenha, eu vou preparar a lenha, porque a lenha é importante. Se eu deixar para os meus empregados, talvez eles peguem lá uma lenha que ainda não esteja boa para ser queimada, talvez eles peguem coisa pouca, talvez eles errem na medida, então eu mesmo vou fazer. Então, Abraão, ele toma a frente, ele põe a mão na massa, e ele prepara tudo. A lenha era tão importante, era a base para o sacrifício. Fala comigo, base para o sacrifício. Fala bem forte, base para o sacrifício. Então Abraão prepara a lenha. Mas, quando nós lemos na palavra de Deus, nós percebemos que Abraão, ele poderia ter deixado para pegar a lenha depois. Ele poderia ter deixado para juntar a lenha lá perto de onde Deus havia mandado ele ir. Mas Abraão, ele anda de 80 a 100 quilômetros. Essa é a distância que Abraão, aqueles dois servos dele e o filho dele, Isaque, caminharam por 3 dias,
dá entre 80 a 100 quilômetros de distância de onde eles estavam. Será que no caminho não tinha lenha? Será que no caminho não tinha graveto? Será que no caminho eles não poderiam fazer o fogo, porque eles levaram tudo pronto? O fogareiro aceso, a lenha acesa, por 3 dias eles caminharam. Mas, olha o que Abraão fez. Ele não deixou para depois. Ele falou: eu vou cuidar de tudo agora. Eu vou deixar tudo pronto agora, já no início da caminhada. Eu vou preparar tudo para essa caminhada, porque quando chegar lá, eu não vou me preocupar com nada. Já vai estar tudo pronto, tudo preparado. Você conhece gente que você fala assim para a pessoa: olha, nós vamos fazer uma viagem em tal mês. E a pessoa fala assim: já vou deixar a mala pronta. Quem conhece gente assim? Já vou deixar a mala pronta. A pessoa já dá, ou a mala já está pronta. Você fala: vamos, já está indo. Abraão, ele fez isso. Ele falou: eu vou deixar tudo preparado. Não vai ter erro, não vai ter falha. Eu vou evitar todos os imprevistos que puderem ser evitados, eu vou evitar. Eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor, porque Deus pediu algo grandioso para mim. Abraão, ele se dedica. E ele evitou tudo que podia ter de imprevisto. Levou fogo, levou a lenha, levou a faca. E no caminho, lá quando eles estavam chegando, que Abraão fala para os servos dele: ó, fiquem aqui, porque eu e o menino vamos até lá no monte adorar, e depois de a gente ter adorado, nós voltaremos. Olha o tamanho da fé de Abraão. Abraão sabia que ele estava atendendo um pedido de Deus, um pedido que Deus havia feito para ele sacrificar o próprio filho. Mas ele fala: nós vamos até lá, vamos adorar a Deus, e nós voltaremos. Olha o tamanho da fé de Abraão. E no caminho que os servos ficaram, Abraão está andando com o filho com a lenha nas costas, Abraão com a faca na cintura, o fogo na mão. Isaac pergunta para ele: pai, eu estou vendo aí que o senhor tem a lenha, estou vendo que o fogo está tudo certinho, a faca está afiada aí na cintura, mas cadê o cordeiro? Onde é que está o cordeiro? E ali então Abraão, ele fala assim: Deus proverá. Fala comigo: Deus proverá. Só que Abraão fala o seguinte: Deus proverá para si o cordeiro. Quem estava exigindo um sacrifício era Deus. E Abraão fala: o sacrifício que o Deus pede, Ele mesmo vai prover para nós. Deus vai entregar na nossa mão aquilo que deverá ser sacrificado a Ele. Então, quando Deus pede algo, é porque Ele já preparou para que estivesse nas nossas mãos. Quando Deus pede algo para você, é porque Ele já preparou a provisão nas suas mãos. Já está chegando. Se Ele pediu e você não sabe como é que vai fazer, é porque Ele já está preparando o sacrifício para Ele. Compreenda isso. Eu já vi e vivi vendo homens e mulheres de Deus que fizeram grandes sacrifícios ao Senhor, exemplos que eu posso citar aqui, inúmeros testemunhos, que eu aprendi a fazer dessa forma, que eles se propunham a fazer um determinado sacrifício a Deus, e nada tinham, mas chegava no dia, Deus havia provido o sacrifício. Eu quero que você compreenda, tudo aquilo que o Senhor coloca no seu coração, para você fazer, faça, se empenhe, se dedique, empenhe as suas forças, coloque toda a sua garra nisso, e saiba que Deus, Ele está provendo. Deus não pede para nós sacrifício que nós não sejamos capazes de oferecer a Ele. Deus não pede algo para nós que Ele mesmo não seja capaz de nos dar, de prover. Foi isso que aconteceu aqui com Abraão e Isaac.
E a história nos diz que quando Abraão chegou lá no lugar indicado, ele estruturou o altar, colocou a lenha, pegou o filho dele, amarrou o filho dele, vendou e colocou em cima da lenha, e o filho dele ficou quieto. Irmãos, a gente imagina isso, mas na nossa imaginação isso é tão pequeno, tão simples, corriqueiro. Mas irmãos, não foi nada fácil, não foi nada simples, não foi nada como a gente sentar para tomar um café da manhã em família, não. Mas quando Abraão pega a faca, e ele faz menção de que iria fazer o sacrifício, Deus brada e fala assim: você não precisa fazer isso com seu filho, eu estou vendo que você é fiel, eu estou vendo que você me obedeceu. E Deus provê naquele momento um cordeiro que estava ali, no meio das galhadas, dos galhos, do mato. Então Abraão pega aquele cordeiro e sacrifica a Deus, faz o sacrifício que Deus queria. E cumpre-se aquilo que o próprio Abraão havia falado: nós voltaremos. Nós vamos até lá, adoraremos ao Senhor e voltaremos. Perceba que quando Abraão fala, nós vamos lá e vamos adorar, ele não levou um violão com ele, porque ele não ia cantar louvores. A adoração, irmãos, hoje ela é confundida com cantar louvores. Cantar louvor é adorar a Deus também, mas a adoração nada mais é do que sacrificar. Fala comigo, sacrificar. Sacrifício é adoração. Quantas pessoas, quantos de nós saíram do trabalho correndo, talvez nem conseguiram ir em casa tomar um banho direito, já correram para a igreja? É sacrifício ou não é? Para adorar a Deus, para louvar a Deus, para receber uma palavra dEle, para andar no caminho dEle, é sacrifício ou não é, irmãos? Entenda que o sacrifício não é apenas algo que você pode entregar como oferta diante do altar, mas a sua própria vida, a sua própria dedicação, o seu trabalho é oferta, é sacrifício diante do Senhor. Nós estamos falando do culto das 6 da manhã, e não é de hoje. Nós estamos falando que esse culto vai ser sobrenatural, e exige de nós um sacrifício. Acordar num domingo de madrugada, para estar na igreja e para vivenciar algo extraordinário. Você já sabe que vai acontecer algo sobrenatural, então você já está preparado para viver isso, só que você precisa estar aqui, porque não vai dar para assistir de casa, não tem transmissão, é só presencial. Então você precisa viver isso. E quando Abraão ele se propõe a fazer tudo o que Deus havia mandado, e ele faz melhor, ele prepara de antemão, antes de sair na caminhada, ele já deixa tudo organizado, tudo preparado. Deus se agrada de Abraão, porque Abraão está obedecendo a Deus, e a obediência, irmãos, agrada a Deus. Obedecer ao Senhor faz com que o coração dele se alegre. E a palavra de Deus diz que Deus não se agrada tanto de sacrifícios quanto de obedecer a sua palavra. Mas quando nós obedecemos, nós não fazemos sacrifícios em vão. Tudo que nós fazemos agrada a Deus, mas por causa da obediência. Porque nós obedecemos, então Ele se agrada. Irmãos, e a hora de nós tomarmos decisões na nossa vida, do que nós vamos fazer, o que nós deixamos de fazer, como nós vamos nos comportar, a hora é agora, não é depois. Abraão não deixou para depois, ele acordou antes de todo mundo, falou: vou deixar tudo preparado. Deus está chamando você, a você se preparar e preparar tudo para o seu crescimento. O que você precisa fazer? Acordar mais cedo, preparar o jumentinho, cortar a lenha. E o que isso significa? Acordar mais cedo, irmãos, é acordar mais cedo. Não tem outro significado para isso. Preparar o jumentinho é fazer aquilo que talvez você esteja esperando que outro faça no seu lugar. É deixar preparado aquilo que normalmente você deixa para outro fazer.
É uma responsabilidade que às vezes você deixa na mão de outra pessoa, mas você toma para você. E preparar a lenha é você deixar tudo preparado para o sacrifício acontecer. Para no momento em que Deus colocar na sua mão aquilo que o Espírito Santo já está tocando no seu coração para você sacrificar a Deus, já está tudo preparado para o sacrifício acontecer. Preparar a lenha é isso. É você estar desapegado. É você estar com o coração cheio do amor de Cristo, que você vai falar assim: Senhor, da tua mão o Senhor me deu, e para a tua mão é a que eu te dou. Um dia, um pastor amigo meu, um grande homem de Deus, ele havia vendido o carro dele para poder pagar contas da igreja. Olha só, irmãos, que situação. Tinha vendido o carro para pagar as contas, e as contas da igreja foram pagas. Ele ficou sem carro, ele, a esposa e 2 crianças, andando a pé. E um dia ele foi para a convenção da nossa igreja. Chegou o dia da convenção, ele foi, e chegando lá, um outro pastor falou assim: homem de Deus, eu vim para cá, eu não vinha, mas eu vim só para te entregar o que Deus mandou te entregar. Ele falou: o que Deus mandou me entregar? Ele falou: Deus mandou te entregar isso aqui, ó. Pegou um documento, uma chave de um carro e entregou na mão dele. Na época, irmãos, esse homem de Deus que eu estou falando, ele tinha o sonho de ter um Tempra. Era o carro, era o Tempra. Ele tinha o sonho de ter um Tempra preto com um banco de couro. Ele falou: o que você está fazendo? Ele falou: Deus mandou eu te dar esse carro. Deus mandou eu entregar para você lá na convenção da igreja, irmãos. Ele falou: mas por que você está fazendo isso? Porque Deus mandou eu te dar. É seu. Deus mandou entregar na sua mão. E ele voltou para casa com um Tempra preto, banco de couro, lindo, irmãos, novinho, top de linha. Pelo Tempra você já sabe que faz bastante tempo, né? Ó. Mas quando ele chegou, ele ficou com esse Tempra algumas semanas. As contas da igreja tinham estourado todas de novo. Tudo. A igreja estava sendo paga. O templo que havia sido construído estava sendo pago ainda, irmãos. Tudo pesado. E aí, Deus falou para ele: eu não coloquei o Isaac na sua mão? Sacrifica o Isaac. Você já não provou do carro que você queria provar? Eu te dei, sacrifica. Ele foi na concessionária, vendeu, pagou todas as contas da igreja, ficou a pé de novo. Irmãos, eu vi esse homem durante muitos anos, passando por perrengues, vendeu o terreno dele para pagar a conta da igreja. Passou muita luta, irmãos, mas Deus exaltou a vida dele. Hoje, um grande empresário, um homem de Deus, ele anda no carro que ele quer. O carro que ele quiser, ele pode ter, porque ele tem condições de comprar o carro que ele quiser hoje. Se ele quiser comprar uma moto top, ele compra. Se ele quiser comprar um apartamento que ele quiser, ele compra, porque Deus abençoou ele sobremaneira. Irmãos, não é diferente. Quando nós sacrificamos ao Senhor, quando nós preparamos tudo, Deus, Ele nos honra. E a palavra de Deus diz que Deus prometeu a Abraão que através de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. Todos os povos, todos os indivíduos na face da terra seriam abençoados. Pastor, não era bem uma palavra dessa que eu queria ouvir hoje. Eu queria uma palavra mais motivacional. Mas eu quero te dizer algo. Não existe motivação maior do que Deus empurrando a gente para o crescimento. Só que Deus, Ele está te impulsionando para o crescimento. E para você crescer, para todos nós crescermos, primeiro, Deus, Ele vai fortalecer as bases. As bases. Irmãos, nós criamos bases para nós chegarmos até onde nós chegamos. Nós criamos uma estrutura para nós chegarmos até onde nós estamos hoje.
se não nos preparamos para o futuro, não nos preparamos para um crescimento maior, como é que nós poderemos sustentar esse crescimento maior? Como é que constrói um prédio em cima de uma estrutura de uma casa, irmãos? Então Deus, primeiro ele vai quebrar as nossas limitações. E é para isso que você veio nessa noite, para Deus quebrar as suas limitações. E para quebrar as limitações, irmãos, o nosso coração precisa estar receptivo da palavra dele. Nós precisamos falar: poxa vida, não foi por isso que eu vim, eu queria ouvir uma palavra diferente, mas eu vou guardar no meu coração, eu vou receber isso, eu vou saber que tudo que acontecer na minha vida daqui para frente, Deus estará cuidando de mim. Quando a ovelha, ela ficava desgarrada, o pastor ele alertava a ovelha com o estilingue dele lá, jogava uma pedrinha no focinho da ovelha para ela poder ficar alerta e voltar, porque às vezes ela ia cair no abismo, às vezes ela ia entrar numa mata e poderia ser devorada por algum outro animal feroz. Mas quando o pastor ele chegava num ponto em que já tinha dado pedrada na ovelha, já tinha chamado a atenção e a ovelha não vinha, ele puxava a ovelha de uma forma brusca, para ela perceber que ela estava indo para um caminho de perigo. Mas, nesse puxar, às vezes quebrava a perna, a pata da ovelha. E é por isso que a gente vê tantas figuras por aí, tantas imagens, de um pastor carregando uma ovelha nos ombros. Sabe por quê? Porque ele está cuidando dela. Então, para que as nossas limitações não nos impeçam de crescermos, primeiro Deus precisa quebrar elas. E às vezes a nossa limitação é que nós não estamos enxergando adiante. Às vezes a nossa limitação é porque nós não confiamos a nossa vida por completo nele ainda. E nós precisamos entregar a nossa vida a ele. Precisamos colocar as nossas vidas por completo nas mãos dele. Fazermos o que precisa ser feito, preparar tudo, acordar cedo, preparar o jumento, cortar a lenha, deixar tudo no jeito, tudo organizado, porque a gente não sabe de onde virá a bênção, mas com certeza ela virá, e nós precisamos estar preparados para receber, irmãos, nós precisamos estar prontos para receber. Se Deus não te preparar antes, se Deus não cuidar de você antes, se Deus não quebrar as suas limitações antes, você não será capaz de suportar o tamanho da bênção que Ele tem reservado para você. Mas quando Ele te prepara, quando você se permite ser preparado por Deus, irmãos, pode vir a bênção do tamanho que for, pode vir o tamanho que for, pode vir a maior bênção possível, eu vou estar pronto para receber, eu vou estar preparado para receber. Um dia, foi oferecido um emprego para um jovem, que era para ele ganhar um bom salário, para ele ganhar mais de 5 mil reais por mês. Um jovem, irmão, solteiro, ganhando mais de 5 mil reais, é um salário gigantesco. É dinheiro que não acaba mais. Qual era o requisito? Ele tinha que saber falar inglês fluentemente. E aí ele se lembrou dos pais, que matricularam ele num curso de inglês e ele não se dedicou, que insistiram para ele estudar e ele não se dedicou, e ele não sabia nem falar o bom dia em inglês. A exigência para ele assumir aquela função, aquele cargo, era ele saber falar inglês. Deus, Ele coloca oportunidades na nossa frente, Ele coloca coisas grandes diante de nós, mas nós precisamos estar prontos, aptos para receber aquilo que Ele está colocando diante de nós. Você precisa se preparar. Fala para quem está do seu lado: você precisa se preparar, porque senão você não vai ser digno de receber a bênção, senão você não vai ser capaz de sustentar aquilo que Deus vai te dar. Não vai ter indicação que faça você ficar no trabalho. Um dia, alguém disse assim: olha, nós precisamos de duas coisas para poder ter um bom trabalho, um bom salário. Primeiro é competência,
E segundo, QI, quem indica. Então, a gente precisa ter primeiro a competência. Porque depois, quem indica, é fácil, irmãos. Pastor, como é que é fácil quem indica? Deus. Deus, Ele nos recomenda. Deus, Ele coloca, às vezes, o nosso currículo na frente dos outros. Deus coloca o nosso nome para ser lembrado por pessoas que a gente nem pensava. Hoje à tarde eu ouvi um testemunho, irmãos, de um empresário, que ele estava falando com Deus, falando: Deus, eu preciso de um negócio extra, eu preciso de uma renda maior, porque o negócio que eu tenho não está dando, não está sendo suficiente. Deus fez uma pessoa que havia cruzado o caminho dele há mais de 10 anos, procurar ele e falou assim: eu tenho um negócio todo pronto, organizado, tudo montado, eu tenho clientes que consomem, só que eu não quero mais esse negócio para mim. E eu me lembrei de você e eu falei: eu vou passar para fulano, fulano vai assumir isso aqui porque eu já estou em outra área, eu quero fazer outra coisa da minha vida. Irmãos, Deus prepara tudo. Então tenha certeza que você primeiro precisa estar preparado. Espere por mais. Deus, Ele tem muito mais para te dar. Não se acomode. Espere por mais. Ele tem preparado coisas grandiosas para te dar. E para nós finalizarmos, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Aleluia! Então Deus tem coisas grandes para a sua vida.